Amados irmãos, nessa noite eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: ainda há esperança. Ainda há esperança, e o texto é esse que já foi anunciado, Esdras capítulo 10, e nós iremos ler inicialmente os versículos 1 e 2, ok? O que é que diz as Sagradas Escrituras? Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado, diante da casa de Deus, juntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. A gente pode ler apenas essa parte final, amados irmãos. Vamos lá? Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Louvado seja nosso Deus. Amados irmãos, nós perdemos muito quando nós não entendemos a graça do nosso Deus. Se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, nós iremos abordar, trabalhar em um tema, em um problema dos mais graves que existem. Como as pessoas, por vezes, usam a graça do Senhor de forma leviana para cometer pecados. Mas hoje, meus queridos irmãos, eu irei abordar aqui com vocês também um outro grave pecado, como nós sofremos por não entendermos e não desfrutarmos da graça divina. E dentro dessa temática existem aí uma série de situações. Veja, existe aí um sem número de evangélicos que carregam dentro de si a imagem de um Deus que é apenas um algoz, e não de um Deus que é misericordioso e compassivo. Muitos são aqueles que ainda carregam no seu coração a ideia de um Deus cheio de ira. Alguém que está aí esperando que nós cometamos qualquer deslize para vir contra nós com todo o seu poder, com toda a sua ira. E não, irmãos, a ideia de um Deus longânimo e benevolente. Muitos são aqueles que sofrem porque carregam nos seus corações ainda a imagem de um Deus tirânico, de um Deus impiedoso e não de um Deus perdoador. E quando esta é a única imagem que temos de Deus, quando essa é a única imagem que carregamos do Senhor, irmãos, e quando nós cometemos algum pecado, e sempre cometemos, apesar de que não deveríamos, quando nós cometemos, irmãos, algum pecado, então de fato nós estamos aí em uma situação das mais delicadas. Quando é esta a visão que nós carregamos sobre o Senhor, então, irmãos, nós sofremos pelo menos uma dessas duas consequências: ou o medo em relação à ira de Deus, ou então, irmãos, a sensação de que os nossos pecados são maiores, são tão grandes ao ponto de não merecerem o perdão do Senhor. Quando é essa a imagem que nós carregamos de Deus, irmãos, então os nossos corações são movidos não na base da misericórdia, não na base do amor, não na base da graça,
Mas nós aí somos motivados e agimos em relação a Deus, em relação à sua obra, baseados no medo, baseados no temor. E quando nós pecamos, irmãos, e quando é essa, de novo, a ideia que carregamos em nossos corações sobre Deus, então não resta outra alternativa, a não ser pensar aí que os nossos pecados são tão grandes e, portanto, estão para além do perdão, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Vejam, amados irmãos, e respondam, qual foi a reação de Adão e Eva logo após eles terem desobedecido o mandamento divino em Gênesis 3? Vocês se lembram? Quando o Senhor se aproximou deles, quando eles ouviram a voz de Deus, o Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, qual foi a reação dos nossos primeiros pais? A Bíblia nos diz que eles se esconderam por entre as árvores. E quando Deus os chamou, qual foi a resposta que eles deram? Nós ouvimos a tua voz. E porque estávamos o quê? Nós sentimos o quê? Medo. Essa, irmãos, é a reação de alguém que não tem dentro de si firmada a ideia da graça, da compaixão, do perdão do Senhor. Me respondam, reflitamos ainda sobre a reação de dois personagens no Novo Testamento. De um lado, Pedro, de outro lado, Judas Iscariotes. Esse aqui, irmãos, nós sabemos muito bem, porque cada um do seu modo também reagiu de uma forma inadequada, de uma forma, irmãos, não própria, em meio aos pecados, às falhas que eles cometeram. Pedro, nós sabemos, depois que ele negou a Cristo 3 vezes antes do galo cantar, o que foi que ele fez? Ele chorou, e a Bíblia diz que ele chorou o quê? Amargamente. E ele voltou às redes, ou seja, ele abandonou o ministério, ou seja, ele voltou para a sua antiga vida. E Judas, irmãos, o que é dizer de Judas Iscariotes, que ao tentar se enforcar, caiu desse ladeiro abaixo? De novo, estas são atitudes de pessoas que não têm firmado ainda nos seus corações a ideia da longanimidade, do amor, do perdão do nosso Deus. O pecado, irmãos, de fato nos distancia, mas não apenas o pecado, o medo em relação às consequências desse também nos colocam bem distantes do Senhor nosso Deus. E hoje, irmãos, o que dirá das nossas vidas? Porque depois de tanto tempo nós incidimos nos mesmos erros. Eu estou falando aqui alguma besteira? Qual é a ideia que está sendo transmitida para o povo em muitas igrejas evangélicas do nosso Brasil em relação à pessoa de Deus? É de um Deus cheio de amor? É de um Deus cheio de ódio? É de um Deus disposto a abraçar, a acolher o pecador? Ou é de um Deus, irmãos, que está aí só esperando alguém cometer algum deslize? E essa imagem tão pesada, tão implacável a respeito de Deus, tem, irmãos, tem feito com que muitos não corressem em direção ao Senhor, mas corressem para longe de Deus. Muitos, irmãos, ainda por não entender a graça, por não entender o amor, por não entender a misericórdia divina, têm aí tentado por eles mesmos expurgar os seus pecados. Como assim, pastor? Essa
essa ideia, ou essa prática, melhor dizendo, tão característica da era medieval, irmãos, onde as pessoas se autoflagelavam, sabe? Vocês que assistem aí filme de época, era medieval, tem aquele povo que se autoflagelava, né? Para tentar aí, de alguma forma, receber o perdão de Deus. Muitos ainda caem do seu modo, obviamente, neste mesmo erro, porque são pessoas que não se permitem desfrutar do perdão de Deus. São pessoas que acham que tudo que lhes acontece são consequências de pecados que elas cometeram há muitos anos atrás, e que elas, assim, imaginam, elas merecem, irmãos, viver naquela situação de tristeza, de dor, remoendo aí esse sentimento de culpa. É assim que muitas pessoas têm, infelizmente, reagido diante dos seus erros. Repito, porque não entenderam nada sobre a graça de Deus. E este, irmãos, é o contexto de Esdras 10, porque este capítulo sagrado vem aí com o objetivo de exatamente transformar, corrigir a nossa compreensão a respeito do nosso Deus, aí nos transmitindo essa mensagem tão importante, tão acalentadora, tão edificante. Ainda há esperança. E nessa noite, irmãos, olhando para esse texto, eu queria destacar com vocês pelo menos duas questões importantíssimas também. Primeiro, como o povo reagiu diante dos seus pecados. E em segundo lugar, como a graça do Senhor consertou tudo. É isso que eu queria mostrar para vocês nessa noite. E de fato, irmãos, o nosso propósito aqui com essa mensagem não seria outro a não ser mostrar para mim e para você que, apesar das circunstâncias que nós possamos estar vivendo hoje, apesar, irmãos, do nível de afastamento que alguns possam estar vivendo hoje, não há coração que Deus não possa salvar, e não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Amém, meus amados irmãos? Então, com esses objetivos em mente, é que eu convido você a analisar juntamente comigo esse texto da palavra do nosso Deus. Amém? Olhe comigo para o texto. E a primeira coisa, quando nós analisamos qualquer passagem bíblica, a primeira coisa que nós precisamos fazer ao analisarmos qualquer passagem bíblica é o quê? Entender o contexto. É sempre, irmãos, entender o contexto, que é o cenário, que é o ambiente onde o texto que nós estamos analisando está inserido. E para nós que estamos trabalhando no livro de Esdras de forma sequencial, essa não é uma atividade das mais difíceis, porque volte aí comigo ao capítulo 9. Volte comigo ao capítulo 9. Amém? E aqui nós iremos recordar que os judeus que retornaram do cativeiro babilônico estão, portanto, em Jerusalém, estão em uma situação bastante delicada, porque o povo estava em pecado. O povo estava em pecado. Só para nós recordarmos, vamos ler juntos os versículos 1 e 2. Vamos lá, versículos 1 e 2. Do capítulo 9. O pastor começa, a igreja continua. Diz assim a palavra do Senhor: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: povo de Israel, e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. A igreja.
Ok, veja, o povo estava se casando com nações que abertamente cometiam as piores abominações. Vamos lá: feitiçaria, idolatria, vamos lá, prostituição, sacrifício humano, principalmente sacrifício de crianças. E por conta desse envolvimento com essas nações, Israel estava aí prestes a cometer os mesmos erros. Este é o pecado que Israel caiu aqui nessa passagem bíblica. Mas o pior nem é isso, amados irmãos. Pastor, tem coisa pior do que isso? Tem. E o texto diz, o versículo 2 diz: o povo tinha contaminado a linhagem o quê? Santa. A linhagem santa. A linhagem através da qual Deus enviaria o Messias. O povo havia se esquecido daquela promessa que Deus fez para o homem desde Gênesis 3, de que iria enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Israel tinha um compromisso de se manter puro em sua genealogia, para que de fato o Messias pudesse vir através deles. Esse, irmãos, é o pior erro que Israel comete aqui. Veja, essa é uma situação difícil? É uma situação difícil, irmãos? Complicada? E Esdras entendeu a gravidade dessa situação. Porque, coloque o seu olho santo novamente, ainda no capítulo 9. Veja qual foi a reação de Esdras. O que é que ele faz? Ele rasga o quê? O que é que ele faz, irmãos? Ele rasga as suas? Ele arranca os cabelos da sua e barba. Ele, irmãos, faz também aquela confissão, aquela oração de confissão de pecados, também presente aqui no capítulo 9. Esse é o contexto de Esdras 10. Então agora volte comigo para Esdras 10. Pois que você relembrou do contexto do texto, queria destacar aqui, como eu já anunciei, dois fatos importantes. E o primeiro deles é o medo do povo diante dos seus erros. E eu peço para que você leia comigo o versículo 9 de Esdras 10. Vamos lá? Versículo 9 de Esdras 10. Vamos ler juntos? Amém? Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se juntaram em Jerusalém. A igreja. Ok. Aqui existem algumas explicações que se fazem necessárias, amém? A primeira delas é a referência que esse texto, esse versículo que acabamos de ler faz em relação a uma data. Tem uma data aí, irmãos? O texto faz referência a uma data. Qual é a data mesmo? Mês 20, o dia 20 do mês 9. Veja, o historiador bíblico está trabalhando com o calendário judaico, certo? Isso aqui para nós seria o início do mês de dezembro. E eu não sei por que você não está anotando. Início do mês de dezembro. Aproximadamente onde, pastor? Se você quiser um dia preciso, muito provavelmente dia 5 do mês de dezembro do ano 458 antes de Cristo. Agora o pastor foi bem na risca, hein? Dia 5 de dezembro do ano 458 antes de Cristo. E daqui, irmãos, nasce a nossa segunda informação. Porque veja no texto, este era um período de grandes o quê?
Grandes o quê? Vamos lá, irmãos? Todo mundo olhando para o texto. Grandes chuvas. Era um período de grandes chuvas naquela região. Inclusive, abrindo um parênteses, ok? Inclusive, abrindo parênteses, você muito provavelmente já viu que dificilmente Cristo nasceu no mês de dezembro, apesar de nós comemorarmos Natal neste período. E o motivo está aqui, irmãos. Era um período naquela região de grandes chuvas, e muito dificilmente José e Maria iriam viajar até Belém, principalmente, ou pior, estando Maria aí prestes a dar a luz a Cristo Jesus. Entenderam? Isso é um assunto para outra mensagem, mas você entendeu, né? É um momento de grandes chuvas. E é interessante, irmãos, nós percebemos aqui exatamente isso. Não era apenas um período chuvoso. Não eram apenas, irmãos, chuvas. Aí, pelo menos não era essa a sensação do povo. Não eram chuvas normais. Eram chuvas atípicas. Veja, vários comentaristas, irmãos, inclusive argumentam exatamente essa questão de que o povo de Israel, nesse momento onde o pecado deles era bem evidente, irmãos, estavam aí sentindo que estas chuvas, irmãos, tinham aí alguma relação com o desagrado de Deus. Você sabe quando algo acontece e você acha, eu já sei porque é que isso está acontecendo. Não, mas sempre acontece, não, mas agora é diferente. Está estranho, está maior. É essa, irmãos, a sensação do povo aqui, de que essas chuvas tinham aí alguma coisa a ver com o seu pecado, o pecado que eles cometeram, e que por conta disso, irmãos, Deus estava de fato insatisfeito, triste com essa situação. O texto diz que o povo estava tremendo por causa das grandes chuvas e enfatizando, isso nada tinha a ver com a baixa temperatura naquele momento. Tinha a ver com o pecado que eles tinham cometido, e que a sensação deles é que essas chuvas grandes, atípicas, tinham relação com o desagrado de Deus. Isso aqui está entendido, irmãos? Mas veja que o texto não apenas estava, o povo não estava tremendo apenas por conta das grandes chuvas. Existe uma informação anterior às grandes chuvas. Qual é, irmãos, o motivo do tremor aí do povo? Por causa de quê? Destas coisas. E a pergunta é essa: que coisas, pastor? Por que o povo estava tremendo, pastor? Que coisas são essas? De fato, amados irmãos, estas coisas eram os pecados que eles haviam praticado. É por isso que eles estavam tremendo. O tremor aqui do povo não é apenas em relação à chuva e ao prejuízo que provavelmente eles teriam, irmãos, em relação àquele ano, mas eles estavam de fato preocupados, temerosos em relação à consequência dos seus pecados. Eles, irmãos, estavam tremendo, porque eles perceberam a enormidade, a gravidade dos seus erros. Eles que sabiam como Deus recentemente havia reagido em relação aos seus erros, posto que Deus permitiu que Nabucodonosor viesse. Isso, irmãos, essa era uma lembrança bastante presente ainda na mente deles. Meu Deus, nós pecamos, nós estamos aqui reincidindo nas mesmas falhas, nas mesmas transgressões, e há pouco tempo o Senhor já havia permitido
já havia permitido a vinda aí de Nabucodonosor, que deitou abaixo o templo, incendiando a casa de Deus, que incendiou casas, que destruiu praças, que matou tanta gente. É por isso, irmãos, que o povo aqui estava tremendo de medo. E de fato, meus amados irmãos, quando o medo, ouça isso, quando o medo nos afasta do pecado, ele até tem o seu lado positivo. Amém? O medo, irmãos, pode até ser, ou pode ter um lado piedoso, quando ele nos faz entender que nós não podemos continuar vivendo no erro e longe dos caminhos de Deus. Esse medo, irmãos, tem o seu lado positivo. Mas, irmãos, quando o medo nos trava, quando o medo nos distancia do Senhor, assim como foi o medo de Adão e Eva, lembre-se disso, assim como foi, irmãos, o medo de Judas, ou o receio de Judas e de Pedro, quando este sentimento, irmãos, nos trava e não nos deixa ir até a presença daquele de quem nós podemos aí encontrar perdão, irmãos, esse medo, irmãos, deve ser de fato posto aí, jogado para bem longe das nossas vidas. Ouça, capítulos depois, do apóstolo João, em sua primeira epístola, nos escrever o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Capítulos depois, irmãos, do apóstolo João escrever isso, nos incentivando a recorrermos a Deus, confessando os nossos pecados. Ele também, irmão, nos escreveu o seguinte: o verdadeiro amor lança o que, irmãos? Fora o medo. Existe um medo que não pode, não deve, não deveria estar presente nas nossas vidas. É o medo, irmãos, em relação a Deus. E esse medo só nasce quando de fato nós não compreendemos de forma precisa quem é o Senhor, quem é o Deus que nós servimos. Quando nós não meditamos em sua graça, quando nós não meditamos no seu amor, quando nós não meditamos na sua misericórdia, quando nós não meditamos na sua compaixão, irmãos, não resta outro sentimento em nossos corações a não ser medo de Deus. Disso, irmãos, nasce uma grande pergunta: como é que a graça de Deus, resolve este medo? E este é o segundo ponto, irmãos, da nossa mensagem. Coloque o seu olho santo de novo no texto, em nome de Jesus, que eu queria compartilhar com você agora sobre isso. Como é que a graça do nosso Deus está presente mesmo em meio aos nossos pecados? Como é que a graça de Deus está presente mesmo em meio aos nossos pecados? E eu convido a você a ler juntamente comigo os versículos 1 e 2. Vamos lá, versículos 1 e 2. Eu começo e a igreja continua. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. A igreja. Ok, amém, eu entendi, tá? Não sei se o povo do YouTube vai entender depois, mas eu entendi, ok? Então, por favor, meu amado irmão, destaque aí o final do versículo 2.
Sabia que o pastor em algum momento ia pedir isso. Pois é. Está aqui aí o final do versículo 2. Ainda há esperança para Israel. Destaque isso aí, em nome de Jesus. E perceba, calma pastor. Estou calmo. Perceba, meu amado irmão. Aqui uma curiosidade na construção desse texto. Vamos aqui perceber uma curiosidade na construção desse texto. Porque ao que tudo indica, o historiador bíblico quer aí dar ênfase sobre algumas informações, porque ele, de forma repetitiva, faz uso da palavra grande. Eu estou com a vontade de fazer um gracejo, mas vou me aguentar, certo? Mas o historiador bíblico faz uso de forma repetitiva da palavra grande para dar ênfase aqui em algumas informações. Coloque o seu olho santo no versículo 9. E me diga se nesse texto, se neste versículo, você encontra aí a palavra grande. Encontra a palavra grande? E o que está sendo destacado pelo historiador bíblico através dessa palavra? Ele está falando de quê? Das grandes, o quê? Chuvas. Então veja que ao fazer uso dessa palavra, o historiador bíblico está lançando luz para aquilo que estava acontecendo naquele momento ao cair grandes chuvas. Agora volte seu olho santo para o versículo 2 e diga para mim se você encontra novamente a palavra grande. Encontra? Sim? Uma vez? Quantas vezes? 2 vezes. Palavra grande no versículo 2. Minha Bíblia tem letras tão pequenas aí, esse era o gracejo que eu ia fazer. Tá? Pastor, encontre, irmãos, a palavra grande aí. 2 vezes? Sim ou não, irmãos? Não, no versículo 1. Eu falei o 2, foi? Olha aí. No versículo 1, irmãos, perdão. Vou cortar essa parte aí do YouTube. No versículo 1 tem a palavra grande? Quantas vezes? Agora sim, pastor, 2 vezes. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é que o historiador bíblico quer destacar no primeiro uso da palavra grande? É que, muito grande o quê? Congregação, vamos lá, de homens, mulheres e crianças se ajuntou a Esdras enquanto ele orava e confessava os pecados do povo. Então veja, irmãos, essa informação aqui é importantíssima, porque aquilo que acontecerá e que nós iremos analisar no próximo domingo, ok? Aquilo que acontecerá em Israel, a reação dos judeus diante da oração de Esdras feita no capítulo 9, não, irmãos, encontrou aí como adepto apenas uma pequena parte do povo, ou a metade deles, mas quase todo mundo. E eu aqui quase deixo escapar a terceira mensagem que vem na sequência, passando esse do meio do outro. Quase todo mundo, porque teve, irmãos, aí um pessoal, certo? Que não se agradou muito com respeito à decisão que foi tomada, mas é uma pregação mais adiante. Mas veja, muito grande congregação se ajuntou aqui a Esdras, quando este orava, confessando os seus erros. Agora veja o segundo uso da palavra grande, ainda no versículo 1. E aqui o que é que o historiador bíblico quer destacar? O que? O grande o que? Choro. O grande choro. Veja, irmãos, como o versículo 1 e o versículo 9 estão contornando uma ideia nesse texto. Porque no versículo 9, o povo estava tremendo por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados. E no versículo 1, eles estão chorando de que forma? Grandemente.
É dessa maneira, irmãos, que o povo reage, chorando de forma abundante, grandemente, grande choro. Então veja, do início ao fim, o povo estava de fato preocupado com respeito àquilo que iria lhes acontecer. E dentro, irmãos, deste cenário aparece um homem, que não é Esdras. Agora sim, versículo 2. Aparece um homem que não é Esdras. Quem é que aparece no versículo 2? Vamos lá. Secanias. E ele traz uma mensagem. Já já nós vamos chegar nessa mensagem, porque antes da mensagem eu quero analisar a situação de Secanias, posto que eu a considero bastante significativa nesse momento. Existem aqui algumas informações em relação a Secanias que nos são muito caras, que nos são muito importantes. A primeira informação, irmãos, está no próprio versículo 2. Ele era filho de quem? Filho de? Vamos lá, igreja. Filho de Jeiel. Um dos filhos de Elão. Ok? Essa era a família de Secanias. Agora leia comigo o versículo 26. E no versículo 26, o historiador bíblico está aí dando os nomes, sabe? Os nomes daquelas pessoas ou das famílias que haviam caído no pecado denunciado em Esdras 9. Veja se você encontra a família de Secanias ao ler comigo o versículo 26. Vamos lá juntos, versículo 26. O que é que diz a palavra de Deus? Dos filhos de Elão, a igreja. Você encontrou o avô de Secanias? Sim? Sim? Você encontrou o pai de Secanias, no versículo 26? Você encontrou mais quem? Mais 5 tios de Secanias. Veja, Secanias, ele mesmo, não havia cometido o pecado denunciado em Esdras 9. Mas a sua família sim. A sua família, irmãos, estava toda envolvida nesse pecado. Toda envolvida. Seu pai e mais 5 tios. Veja, irmãos, que apesar do profundo envolvimento dos seus parentes, inclusive do seu pai, neste erro, Secanias não se furta de romper com esse pecado, mesmo que isso, irmãos, mesmo que isso possivelmente iria desagradar aquelas pessoas que estavam bem próximas dele. Você entendeu a situação de Secanias? Entendeu? Amém? Diante disso eu não poderia dizer outra coisa para você. Rompa com o pecado. Meu amado irmão, em nome de Jesus, rompa com o pecado, mesmo que você tenha que desagradar aquelas pessoas que estão bem próximas da sua vida. Rompa com o pecado. Não tenha, em nome de Jesus, temor de homem. Não tema a homens, antes tema ao Senhor. Como é que diz? Livro de Atos, capítulo 5. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus. Rompa com o pecado da mentira. Amém? Rompa com o pecado da idolatria. Rompa com o pecado da inveja. Rompa com o pecado da prostituição. Rompa com o pecado do engano. Rompa, irmãos, com o pecado do roubo. Rompa, irmãos, em nome de Jesus, com o pecado, mesmo que para isso você tenha que desagradar aquelas pessoas que estão bem próximas a você. E por experiência própria, e eu tenho experiência disso aqui, por experiência própria, irmãos, não se preocupe muito o que é que as pessoas vão pensar de você, ou reagir quando você romper com o erro, com o engano. Não se preocupe muito. Pastor, mas as pessoas vão. Elas vão.
Se você estiver preocupado com o que vão pensar sobre você, que vão falar de você, que vão fazer com você, você fica travado. Se eu posso lhe dizer por experiência própria. Pastor, o que é que as pessoas vão fazer comigo? Vão fazer o que você imagina. Não virar as costas para você, vão colocar você no canto e, se possível, vão tratar você como um bastardo. É isso que as pessoas vão fazer. Você espera o quê, meu amado irmão? Mas Deus não nos trata assim. E de novo, por experiência própria, eu sei do que eu estou falando. É muito melhor dormir, irmãos, tranquilo, sabe? Com a sua consciência em paz, primeiro com quem, irmãos? Com Deus, e depois consigo mesmo. Muito melhor. Nada, irmãos, paga isso. Portanto, rompa com o pecado mesmo que tiver que desagradar aqueles que estão ao seu redor. Foi isso que Secanias fez. Agora, vamos analisar a mensagem que ele trouxe. E qual foi, irmãos, a mensagem aqui de Secanias nesse momento? O que foi que ele disse para Esdras, para os judeus, nessa situação? Vamos lá? Ainda há esperança para Israel. Vamos repetir mais uma vez. Ainda. E de fato, irmãos, pense aí. Expressão bem nordestina. Pense aí como Esdras e Israel precisavam ouvir esta mensagem nesse momento. Esdras, por exemplo, meu querido irmão, era um recém-chegado em Jerusalém. Pelos cálculos, Esdras havia chegado aí em aproximadamente 4 meses apenas. Eles acabaram de chegar, irmãos, em Jerusalém. E você sabe, ele era um escriba. Apenas isso. Ele era um escriba. Esdras nunca tinha assumido uma posição de liderança. E a primeira posição de liderança que ele tem que assumir é simplesmente ser o líder de toda aquela nação. E pior, quando ele está começando, irmãos, nessa sua empreitada, ele já aí está diante de um dilema tão grande, de um dilema tão complexo. Imagine como Esdras necessitava ouvir essa mensagem. Ainda há esperança para Israel. Mas pensei como os judeus também precisavam ouvir essa mensagem nesse momento, irmãos. Eles que já aí experimentaram todas as consequências a respeito de seus erros. Os mais velhos, sabe? Os mais velhos. Aqueles que voltaram com Zorobabel na primeira leva dos repatriados para Jerusalém. Os mais velhos, irmãos, haviam sofrido todos os terrores, todos os dessabores da Babilônia, com liberdade, com a sua liberdade bastante limitada, longe do templo, longe da sua cultura, irmãos, sendo aí observados por todos os olhares, com todos os olhares contrários a eles. Os mais jovens, irmãos, estes que estão voltando agora com Esdras, também já haviam experimentado, infelizmente, todo o sofrimento advindo da Babilônia durante aí 70 anos de exílio. Ainda mais, irmãos, porque bem recentemente muitos deles presenciaram aquilo que Naamã, eu estou me referindo agora ao livro de Esther, que faz conexão com essa passagem bíblica. Muitos deles, irmãos, haviam experimentado aquilo que Naamã tentou fazer contra o povo do Senhor. O que é que Naamã queria fazer contra o povo de Deus? Exterminará todos eles. E se não fosse a sabedoria divina, a usar a beleza de uma linda donzela e a sabedoria
de um homem de Deus, Mordecai. Irmãos, não sei do que é que seria daquele povo. Eles sabiam, irmãos, que na Babilônia não era nada agradável. E este era o momento que eles precisavam ouvir essa mensagem. Ainda há esperança para Israel. Então ouça isso, meu amado irmão. Ainda há esperança para o pecador. Ainda há esperança de restauração. Ainda há esperança de renovo. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há situação tão difícil que o Senhor não possa resolver. Ainda há esperança para o pecador. Há esperança de renovo, meu amado irmão. Há esperança de transformação. Há esperança de perdão. Ainda há um bálsamo em Gileade para as nossas feridas espirituais. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não existe amarras, não existem cadeias, não existem vícios, irmãos, não existem hábitos, não existe vida que Deus não possa transformar. Posto que quando nosso Deus quer salvar alguém, Ele salva mesmo. Ele salva mesmo. Ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para aquele que está preso em vícios. Ainda há esperança para aquele que está preso na pornografia. Ainda há esperança para aquele que está preso no engano. Ainda há esperança para aquele que está preso no roubo. Ainda há esperança para o perdido, porque existe um Deus que ainda está assentado num alto e sublime trono, e o seu trono, irmãos, é firmado por graça, por perdão, por amor, por misericórdia. Ainda há esperança para Israel. Irmãos, se de fato ainda há esperança para Israel, eu até vou tomar um gole d'água. Se ainda há esperança para Israel, eles, irmãos, que apenas estavam vivendo ainda nas sombras, nos tipos, ainda esperando as promessas, eles que ainda tinham apenas os sacrifícios ou o simbolismo, irmãos, da religião dos judeus. O que dirá de nós hoje? Nós hoje que temos não as promessas, hoje nós temos o cumprimento das promessas. Hoje, irmãos, nós não temos as sombras, nós temos aquele que é real. Nós não temos, irmãos, o tipo, nós temos o antitipo. Nós, irmãos, não temos mais os sacrifícios de animais, mas agora nós temos o sacrifício que é perfeito. Se, irmãos, ainda havia esperança para Israel, o que dirá da minha e da sua vida hoje? Porque, de fato, ainda há esperança para mim e para você. E a nossa esperança tem nome. É Cristo Jesus. A nossa esperança, irmãos, é Cristo Jesus. Ele já pagou a dívida dos nossos pecados. O véu foi o quê? Rasgado de alto a baixo. Nós hoje, irmãos, temos um novo e vivo caminho. Nós, irmãos, agora podemos nos aproximar até a presença desse Deus com intrepidez, chamando o Senhor de Abba Pai. Nós podemos, irmãos, nos aproximar de Deus com a certeza de que através do sangue de Jesus nós temos perdão. Que através do sangue de Cristo, irmãos, os nossos pecados podem ser lavados. Nós, irmãos, de fato, não apenas fomos perdoados, nós somos perdoados hoje,
ainda há esperança para a minha e para a sua vida. O pecado não tem a última palavra. O pecado, meu amado irmão, não tem a última palavra. Sabe o que foi que aconteceu depois do primeiro pecado? Veio a graça, veio a promessa. Descendente da mulher queria mais uma vez fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para Israel, irmãos. E nós vemos na história daquele povo que em tantos momentos eles caíam em pecado. E pastor, Deus enviava profetas com a mensagem de advertência? Sim. Mas além da mensagem de advertência, irmãos, Deus também transmitia para eles uma promessa. Como por exemplo, Isaías 55, se você puder abrir esse texto sagrado, um texto que eu não posso me esquecer, um dos textos preferidos de um grande amigo que hoje dorme com o Senhor, Isaías 55, e diz assim a palavra de Deus. Você está abrindo? Eu vou pedir para você ler, tá? Vamos lá? Isaías 55 diz assim a palavra do nosso Deus: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite à igreja. Por quê? Ouvi atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Irmãos, há esperança para a minha e para a sua vida. Em um último texto sagrado, Romanos 5:20, onde abundou o pecado. Vamos lá, igreja? Vamos lá mais uma vez. Onde abundou o pecado. Sabe quem disse isso? Aquele que se dizia o pior dos pecadores. Aquele que antes era o perseguidor da igreja. E que de perseguidor foi tornado o quê? Perseguido, posto que ele pregava o evangelho de Cristo Jesus. O pior dos pecadores, na visão dele. O pior dos pecadores, irmãos, foi tornado o maior evangelista. O maior escritor do Novo Testamento. O maior, amados irmãos, missionário usado por Deus para abrir igrejas. É isso que a graça de Deus faz. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Ainda há esperança para mim e para a sua vida. Pastor, o senhor não sabe da minha situação, você também não sabe da minha. E eu estou pregando para você e estou pregando para mim também. Porque apesar de que não deveria, eu sei, meu amado irmão, eu sei a nossa condição atual. Haverá um dia que todos nós aqui seremos transformados. Nós seremos glorificados. Haverá novos céus e nova terra. E quando esse dia chegar, ninguém vai mais pecar. Não vai entrar no céu coisa imunda. Não vai entrar no céu engano, nem mentira, nem qualquer tipo de pecado. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, desse lado da eternidade, eu sei o quanto é difícil, porque ainda existem resquícios do pecado que atuam sobre a nossa velha natureza. Pastor, o senhor repete tanto isso que eu estou decorando essa frase. De fato, irmãos, ainda existem resquícios do pecado que atuam sobre a nossa velha natureza. Nós não deveríamos pecar. Infelizmente pecamos. Se não for a graça de Deus, irmãos, nós naufragamos. E junto com essa graça,
há perdão. Junto com essa graça, há misericórdia. Junto com essa graça, há esperança. O pecado não tem a última palavra sobre as nossas vidas. Não tem, irmãos. E não precisa ter. Nós podemos recorrer até ao nosso Deus. E Ele sim nos transformará. E Ele sim nos revigorará. E Ele sim, irmãos, irá derramar renovo sobre cada um de nós. Repito, há esperança para... Diga para mim. Há esperança para... Amém. Há esperança para mim e para a sua vida, meu amado irmão. Dito tudo isso, eu queria concluir essa mensagem com 3 ações, 3 aplicações. Eu queria propor para a igreja, quase que não sai, eu queria propor para a igreja 3 ações, irmãos, diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Primeira ação, a primeira coisa que você vai fazer, certo? Você vai realizar um autoexame da sua vida. Pastor, está tudo bem comigo, essa mensagem não é para mim. O que é que diz o apóstolo Paulo? Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não... Então faça uma autoanálise da sua vida. Peça a sabedoria do Espírito Santo para que você possa entender e enxergar as coisas que ainda precisam aí, né? Que você ainda precisa ajustar dentro do seu coração. Amém? Primeira coisa que você vai fazer mesmo, amém? Fazer o quê? Autoexame. Segundo lugar, se arrependa dos seus pecados. Amém? Vamos nos arrepender de quê? Dos nossos pecados. Vamos nos arrepender, irmãos, dos nossos pecados, fazendo aquela oração do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ou seja, limpa o meu coração e renova dentro em mim um espírito inabalável, ou seja, me dá forças para viver longe do pecado. Primeiro limpa, Senhor, o meu coração, depois me dá forças, Deus, para viver longe do pecado e satisfazer a tua vontade. Então você vai fazer autoexame, depois se arrepender dos seus erros. Em terceiro lugar, pastor, o que é que eu devo fazer? Creia, confie. Diriam os nossos irmãos pentecostais, que o prefeito Martim depois não chama minha atenção. Diriam os nossos irmãos pentecostais: tome posse. De quê, pastor? Do perdão de Deus. Tome posse do perdão de Deus. Largue de mão esse sentimento de culpa, meu irmão. Largue de mão, em nome de Jesus, esse seu sentimento de culpa, esse seu remorso constante e sem fim. Isso não vem de Deus, não vem do Senhor. Nada que nos trave vem do Senhor. Largue de mão, em nome de Jesus, esse medo que te paralisa. Sabe? Existe o medo, que até certa medida é importante, quando ele nos coloca para longe do pecado. Mas quando ele nos trava, irmãos, e seguimos à frente, em direção a Deus, este deve ser rejeitado. Por isso, creia, confie no perdão, no amor e na graça do nosso Deus. Amém? Qual é a mensagem? Ainda há esperança para Israel. Amém? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé.